estudando sobre missão de Deus, minha missão. A lição dos adultos, missão de Deus, minha missão. A dos jovens é identidade, estudando a história da Igreja Adventista, né? Estudando as principais doutrinas da Igreja Adventista. E aqui nós estamos estudando sobre a missão de Deus e sobre a nossa missão. O que é que a Bíblia fala sobre a missão que a gente tem a desempenhar, né, no nosso mundo? Na semana passada nós estudamos o chamado de Deus para a missão. Nós vimos que tem várias histórias na Bíblia que Deus chama vários personagens para uma atividade missionária. E uma história muito famosa que nós estudamos começa lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 11 e depois capítulo 12. Nós vimos que quando Deus nos chama para a missão, Deus nos tira da nossa zona de conforto. Foi isso que nós estudamos várias vezes ao longo da semana passada. Como é que Deus nos tira da zona de conforto? O que é essa zona de conforto que às vezes a gente se coloca e que Deus nos manda sair de lá? A história principal é do capítulo 12, mas é bom a gente ver um pouco do capítulo 11. Uma história bem conhecida, bem curtinha, mas que a gente pode se identificar com esses personagens. Às vezes a gente lê essa história, mas a gente não se coloca no lugar desses personagens da história. Gênesis 11 conta a história da grande baralhada na Tarra da Babal. Gênesis 11, vamos ler aí do 1 em diante. Vamos ler? É para as crianças também. Do 1 em diante. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente. Encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Sim, vamos só esclarecer até agora o que é isso aqui. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé, eles foram para um lugar onde eles acharam um lugar assim bem especial para eles viverem, que era a terra de Siná. Era uma terra fértil, uma terra que dava para eles cultivarem, que dava para eles fazerem suas plantações. E aí os descendentes de Noé, eles passaram a morar nesse lugar. E aí o que foi que eles fizeram? E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Então eles começaram uma grande construção. E agora nós vamos ver qual era o objetivo deles. Verso 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre ou tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, olha, esse é o objetivo deles. Eles disseram: olha, vamos construir uma cidade, e no meio da cidade vamos construir uma torre para chegar até o céu, para que o nosso nome fique famoso e para que a gente não seja espalhado por toda a terra. Então, eu quero que vocês me digam, baseado no que vocês já sabem, o que é que tem de errado nisso que eles estavam querendo? O que é que tem de errado eles fazerem uma cidade? O que é que tem de errado eles fazerem uma torre? Em querer que o nome deles ficasse famoso? O que é que tem de errado em tudo isso que eles estavam querendo? Porque Deus queria que as pessoas se espalhassem por toda a terra para continuar, para se espalhar mesmo. Deus queria que se espalhasse mesmo. Eles não queriam que se espalhasse, que o povo dele ficasse ali. E imagino que a torre seria tipo um edifício bem alto que pudesse abrigar todas as famílias e todos aqueles que viessem. Mas que eles permanecessem ali
desconfiou de Deus, desconfiava de Deus, não acreditava nas promessas de Deus. E essa torre foi um monumento de rebelião contra as promessas de Deus. Até o plano de Deus nunca é igual ao Deus. Mas o plano de Deus é que todos ficou de um jeito, e eles já estão pensando de outro jeito. Queria que fosse do jeito que eles queriam, não é assim. Se eu pensar que eles queriam, não é assim. Como se eles quisessem se exaltar. Como se eles quisessem se exaltar para poder tentar, tipo, se vamos ficar aqui, não vamos espalhar não, vamos obedecer a Deus, se vamos ficar aqui. Não vamos se espalhar, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui. Não é porque nós vamos ser aqui, vamos ser as melhores pessoas do mundo. Eu acho bem interessante a questão da Israel, porque é um povo tão teimoso, que muitos conseguiram sair e formar outras civilizações, formar outras cidades, mas os que ficaram de teimosia, no futuro continuaram com teimosia e se tornaram a Babilônia, a terra inimiga de Deus, o povo de Deus, para ver como o povo era tão teimoso. E os que ficaram sendo inimigos de Deus até o final. Os que saíram se aproveitou. Aproveitou, mas o que ficou, se aproveitou dele. Um detalhe aí que ninguém está atentando é que a torre, eles queriam que o topo da torre chegasse até os céus. Então, no Espírito de Profecia, quem conhece, quem já leu os livros de Ellen White, que o Espírito Santo mandou ela escrever, lá está dizendo que eles construíram essa torre por dois motivos: para a adoração de ídolos e para, se houvesse outro dilúvio, eles se salvarem, eles possivelmente não morrerem no dilúvio. Eles achavam que essa torre os salvaria de um futuro dilúvio, se houvesse. Mas ele está dizendo, desacreditaram para E Deus tinha dito que ele tinha botado o arco-íris para sempre que chove, ou que vai chover e não chove, aparece o E arco-íris. tem uma parte Que era uma promessa, que não ia. predomina desde a Torre de Babel até a Babilônia dos livros antigos e de hoje em dia também, que é a supremacia. Né? A supremacia que a Babilônia tinha veio da Torre de Babel. E a supremacia que a Babilônia simbólica tem hoje também vem da Babilônia da Torre de Babel. Que é a supremacia de ter o poder, de querer suprir o poder de Deus, de querer passar sobre o poder. E até hoje a Babilônia, que a gente conhece, tem essa supremacia de querer superar Deus. Tanto que para confessar os pecados tem que confessar ao Pai, não a Deus. Então isso é passar por cima de Deus, querer passar por Deus. E isso vem desde da Torre de Babel. Isso é tipo, quebrando a lei de Deus e passando por ele. Exatamente. Então, olha, dois pontos que eu queria destacar aqui nisso tudo. Adoração de ídolos. Aquela torre, que depois ganhou o nome de Babel, o nome Babel, aqui na Bíblia diz que é confusão. Mas tem o original vem de Babilu, que significa portal dos deuses. Então, o propósito deles de fazer a torre tocar nos céus, chegar até os céus, é para eles ficarem mais próximos dos deuses. Então, em cada andar daquela torre, tinha um monumento a um deus que eles haviam criado. Então, ali era um lugar para eles se abrigarem de um dilúvio, ou seja, estavam duvidando das promessas de Deus, e também era um lugar para, em cada andar, eles adorarem um deus que eles criaram, um ídolo. Então, era um lugar de idolatria. E isso que o Marlinhos falou também era uma preocupação. Deus viu que aquelas pessoas estavam querendo criar um império para dominar as outras nações. Logo no começo do mundo, eles já queriam criar um império para dominar sobre os outros povos. E como Deus viu que isso era algo terrível, logo para o começo da humanidade, então Deus fez o quê? Olha aí o verso 5. Deu baralhada. Deus fez a grande baralhada, no verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, olha aí. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Ou seja, isso tudo aqui é só o comecinho, só a ponta do iceberg. Eles estão planejando fazer coisas ainda piores do que isso, que era criar um império logo no começo da humanidade. Venham, vamos descer. Por que Deus disse venham? Por que? Pois é. Por que Deus disse venham? Por que Deus disse eu vou descer? Por que Deus disse venham? Ele estava falando com as três pessoas da Trindade. Do mesmo jeito, quando Deus disse quando ia criar o ser humano, Deus disse façamos o homem.
aqui está dizendo vamos descer, ele está falando consigo mesmo, com as 3 pessoas da Trindade. Então Deus disse, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E ali Deus fez a separação dos idiomas, e assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Essa é a história da Torre de Babel, essas foram as lições que a gente tirou. Mas a lição que essa semana está querendo tirar dessa história, a principal lição de tudo isso, é o fato daquelas pessoas não quererem sair do lugar, quererem ficar ali todas juntas, sem querer se espalhar pela terra. De certa forma, nós também somos assim. De que maneira nós somos assim como aquelas pessoas da Torre de Babel? Não querer sair da zona de conforto. De que maneira nós nos parecemos com aquelas pessoas? Sabe datar? A gente sabe que tem que cumprir a missão, mas a gente fica sempre esperando que outros vá, que outros façam. A gente não quer sair. A zona de conforto deles era a torre. A nossa zona de conforto, às vezes, é o sol quente, o cansaço, a dor, é uma coisa, quer ficar em casa, quer deixar para amanhã. Pelo menos comigo, a minha zona de conforto é a preguiça, é a indisposição de sair. Porque na hora que eu saio, eu encontro com quem falar, eu encontro para quem pregar, eu encontro para quem dar estudo. Só que o difícil é a gente sair. Eu não sei se para os outros é assim, para mim é. Isso vale também para as igrejas que sempre está focada só no seu ambiente e nunca faz um evangelismo da cidade, para ajudar o igreja. Por isso que tem distritos que não crescem. Já vejo pessoas que, igrejas que nunca fundaram outra igreja, nunca tem ponto fora, porque sempre está ali centrado só no batismo, tudo que faz é voltado só para o Deus. Só a parte do povo. E também eu acho assim, que a gente se dispõe a um certo momento de assim. Não, por exemplo, você faz sua missão, mas eu sou assim, o senhor faz sua missão, aí eu só vou fazer a minha missão quando o senhor chegar na cidade, quando o senhor tomar a decisão. Isso daí eu acho errado, porque a gente vai ter o nosso compromisso com Deus, a nossa intimidade com Deus. Não é esperar o outro ter intimidade com Deus para você ir ter lá. Tem que ter intimidade com Deus. Exatamente. Então a Torre de Babel é um exemplo de pessoas que não quiseram sair dessa zona de conforto e tiveram que sair à força, por causa ali da confusão das línguas. Então Deus teve que fazer isso com aquelas pessoas. Mas com Abraão, vamos ver como foi a forma como Deus agiu com Abraão. Agora vamos no capítulo 12 e vamos estudar do verso 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então aqui, quando nós lemos esse verso, nós apenas consideramos que Deus está chamando Abraão para se mudar, só para sair da sua terra e ir para outra. Mas, de que maneira esse chamado de Deus é um chamado para missão, para pregar o Evangelho? Como é que vocês enxergam isso? Como é que esse chamado de Deus para Abraão é também um chamado para ele pregar o Evangelho? E quando a gente olha assim, a gente pensa que é só para ele se mudar, para ele sair de um canto para o outro. Mas como é que isso era para ele cumprir a missão de Deus? Abraão, a gente conhece Abraão como o pai da fé, né? Ele tinha um relacionamento com Deus. E só o testemunho, o exemplo de Abraão, para onde ele fosse, ele iria pregar. Só com o testemunho dele ele iria pregar. Então,
estava, né? Só ficava no olho lá, porque a parentela de Abraão, por isso que o povo que gostava de adorar eles eram os parentes de Abraão, né? Então ele teve que sair e conseguiu resultados em outros lugares, fora da sua terra. Exatamente. Quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele nos chama para cumprir uma missão. Porque o Espírito de você diz que toda alma que nasce no meio dos céus nasce como missionário. Assim, Deus nos chama para cumprir a missão dele, de ser missionário, de levar a mão a mensagem que ele quer distribuir para as pessoas. Também tem aquela questão do Gênesis 3,15. Deus queria preparar um povo, exatamente a descendência de Abraão, para cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Então, quando Deus disse para ele sair e ir para uma terra que Deus ia mostrar, foi diferente de confundir as línguas. Porque quando Deus confundiu as línguas, Deus não disse para onde é que aquele povo tinha que ir, não. Eles foram para onde eles quiseram ir, espalhar pela terra. Mas com Abraão, não. Abraão, Deus deu direcionamento e missão específica. Aonde Abraão passasse, ele tinha que ser uma bênção. Por quê? Porque através da descendência dele, Deus ia cumprir Gênesis 3,15. Então era uma coisa muito maior do que Abraão podia entender. Talvez Abraão nunca entendeu isso. Mas nós entendemos. Exatamente. E Abraão também tinha motivos para não querer sair do lugar onde ele estava. Com certeza. Ele tinha motivos para também continuar na sua zona de conforto. Principalmente sem saber para onde ir. Quem é que estava naquela primeira pregação de Ariadne? Aqui, acho que foi na quarta-feira. Quem é que estava? Que ela falou sobre a cidade de Ur. Ela disse que a cidade de Ur dos caldeus, que era a cidade de Abraão, era uma cidade rica, era uma cidade de uma metrópole, que tinha tudo do bom e do melhor. Ele era um príncipe naquela cidade, ele era um dos homens mais ricos que tinha naquela cidade. A família dele era uma família próspera. Então, por que ele ia sair dali para ir para um lugar que ele não sabia onde era, um lugar deserto, um lugar que ele não tinha. A morar em tenda, no meio do tempo. Porque senão não estava em fome, né? Ele morava, com certeza, num palácio, uma casa bem chique lá em Ur. Aí ele ia morar em tendas com um nômade. Então ele tinha todos os motivos para não sair dali. Mas aí, como nós sabemos, Abraão cumpriu o chamado de Deus de sair da sua terra e ir para outra, e também de ser um missionário. Por isso que eu disse, esse chamado de Deus para Abraão se mudar, não era só para ele procurar um lugar melhor para ele viver, mas também para ele ser um missionário onde ele passasse. E como é que Abraão foi um missionário onde ele passou? Aí no capítulo 12, lê aí o verso 7. Vamos ler o verso 7. De que maneira Abraão foi um missionário? Como foi a forma que Abraão pregou? Será que ele distribuiu folheto? Será que ele colocou um carro de som? Será que ele fez alguma coisa? Vamos ver a forma como Abraão pregou. Fez um programa de rádio. 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei a esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E agora o verso 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, olha, nós já temos aqui 2 versos que Abraão edificou 2 altares. Agora, no capítulo 13, versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Amém. Então, se você continuar lendo a história de Abraão, em vários momentos, por onde Abraão arma as tendas dele, ele edifica, ele constrói um altar. Vai não. Como era que o altar de Abraão era um testemunho? Vai. Na hora que eu estava funcionando, eu pego o dedo. Já Vou disse. fazer outra igreja. Eu vou fazer outra igreja. Ei, Olha lá, condicionado é o top de uma igreja que está pronta. Se está pronta, eu vou embora fazer outra. Em nome de Jesus. Valeu, Francisco, você me deu um bom incentivo. Obrigado pela amizade. Vou
Eu já tinha dito, Vou pegar essa dica aí. Gente, aí como era que o altar de Abraão era uma forma de evangelismo? Por que o altar que ele construía ali, por que isso é tipo um testemunho para as pessoas? Porque onde ele armava as tendas dele, ele vivia se mudando, ele não ficava mudando só. Ele falava a palavra de Deus, as pessoas aprendiam, quando ele veio lá, todo mundo aprendia. Até os cachorros. E esse segundo lugar, ensinar de novo, né? Aquelas pessoas. E assim, Ainda não conhecia. assim por diante, né? O altar poderia ser uma marcação para ele. Quando ele beijar todas as pessoas daquele lugar, ele poderia já saber que ele ia ir para outro canto. E assim ele poderia elogiar todo mundo. Quem passasse por ali via que ele tinha que passar por ali, né? É isso que Davi está dizendo. Valeu, Davi! Em relação ao altar, desde Abel, né, a gente vê na Bíblia que era erguido altar, sacrifício a Deus. Então, a humanidade foi crescendo e sabendo que para adorar o Deus verdadeiro teria que ter um altar. E mesmo as pessoas não adotando essa crença de fazer um altar, de adorar a Deus, às vezes adorava outro Deus, sabia que aquilo ali era uma adoração a Deus. Então, onde Abraão passava, anos depois, se alguém passasse por ali, ia ter um altar e algum adorador passou por aqui, algum adorador do Deus verdadeiro. Todos sabiam dos boatos para adorar a Deus, o Deus verdadeiro teria que fazer. Até porque para adorar ídolo, tinha que ter um ídolo. E Abraão adorava um Deus invisível. Acho que o maior testemunho de Abraão era adorar alguém que ninguém via. Ali estava a fé, porque os adoradores dos ídolos. E era conhecido como Deus que não tem nome. Quando Deus se apresentava, eu sou o que sou. Era. Eu sou o que sou. Olhem demais. Então, olha, era assim. Tinha uma diferença também do altar de Deus para o altar dos pagãos. O altar dos pagãos, ele não ficava assim ao relento em qualquer lugar. Ele só ficava num templo que era especial, um templo pagão, um templo especial. E o altar de Abraão era um altar simples que ficava em qualquer lugar onde ele armava as telhas dele. Era um altar ali De pedras rústicas. e que toda pessoa que passava por ali sabia que era de alguém que era adorador de Deus. Então por isso que era um testemunho. E Por outra isso coisa era- que a gente percebe no Espírito de Profecia é que por onde Abraão passava, pessoas eram convertidas e se agregavam à tribo de Abraão. E o grupo ia aumentando. E o grupo de Abraão ia aumentando, não só pelos servos nascidos em casa, ou seja, as servas de Abraão pariam, né? Tinham filhos, eram casadas, tinham filhos e nasciam servos que, quando ele precisou fazer uma guerra, ele tinha 318 jovens que eram servos de já nascidos na casa dele, mas tinha também outras pessoas que se agregavam àquela família por crer também, por serem convertidas diante da pregação de Abraão. E eu penso que por onde Abraão passava, alguma pessoa, uma ou outra, ficava convertida também. E o altar ficava ali para oferecer, né? Quem queria oferecer sacrifício ao Deus eterno, já tinha o altar que Abraão fez, dando um exemplo de como era, né? Para aquelas pessoas que ficaram ali. Exatamente. E agora uma última coisa aqui sobre esse chamado de Abraão, que aí está no final do verso 3. No 12, capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa parte final aqui do verso é uma parte profética. Deus está fazendo uma profecia. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E como seria isso? Como é que isso aconteceu? Porque através da descendência de Abraão, um dia nasceu Jesus. Jesus é descendente de Abraão. Então, quando Jesus morreu, ele não ofereceu a salvação para toda a humanidade. Então, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas Amém. com a salvação. Glória a Deus. Amém. Então, essa foi a profecia, essa foi a promessa de Deus para Abraão e também para nós. Mas aí vamos seguir agora, vamos lá para o livro de Atos. Vamos seguir aqui, vamos lá para o livro de Atos. Vamos agora ver outra história. Atos capítulo 8, verso 1 a 4.
Atos, capítulo 8, do 1 ao 4. Atos 8, do 1 ao 4. Depois dos 4 evangelhos, aí vem Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí Atos. Começamos estudando a história de Abraão, lá no comecinho da Bíblia, no comecinho do Antigo Testamento. Agora nós vamos dar um salto aí de 2, 3 mil anos e vamos agora para Atos 8, do 1 ao 4. Qual é o contexto aqui? Jesus já tinha ido para o céu. A igreja estava no seu começo, estava ali no seu início. A igreja primitiva. Só que o que é que a igreja primitiva estava fazendo? Estava começando a pregar o evangelho. Só que só estava pregando o evangelho para quem era judeu. Não estava pregando para quem era de fora, para os gentios. Estava só ali pregando apenas para os judeus. E aí o que foi que aconteceu que fez a igreja começar a expandir seus horizontes? Vamos ler? Atos 8, do 1 ao 4. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Saulo, que depois virou Paulo, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, olha, o que foi que fez a igreja começar a sair do lugar, começar a se espalhar? Porque até então, a igreja estava só ali em Jerusalém, ali onde Jesus tinha começado. Mas eles não estavam querendo sair da cidade, não estavam querendo se espalhar. O que foi que fez eles começarem a se dispersar, a sair do lugar? Exatamente. A perseguição. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava assistindo tudo, acompanhou todo o apedrejamento e ele se sentiu motivado a começar uma perseguição contra os cristãos. E começou a matar todo cristão que encontrava. E aí, por causa disso, os cristãos tiveram que se espalhar e pregar o evangelho agora em outros lugares. Como a gente vê aí, a partir do verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Por onde quer que eles iam se abrigando, fugindo da perseguição, eles pregavam. Teve uns que foram pregar em Samaria e outros que foram pregar em outras localidades. Mas olha, para onde quer que eles iam, eles só pregavam para judeus. Ou seja, por mais distantes que eles fossem, eles só pregavam onde tinha judeus, eles não pregavam para os gentios. Continuavam na sua zona de conforto. Ou seja, eles não pregavam para quem era estrangeiro, para quem não fazia parte do povo de Deus. Eles só pregavam para quem era israelita, para quem era judeu. Então, isso era errado. E olha como foi que Deus chamou a atenção dos cristãos com relação a isso. Quando nós vamos adiante aí, a história do lençol. Vamos lá mais para frente e ver a história de Pedro e Cornélio, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Atos 10, do 1 ao 8, conta a história de um centurião chamado Cornélio. O que era um centurião? Era um soldado romano. E quem eram os romanos? Era uma pessoa que não era do povo de Deus, era um estrangeiro. E esse centurião, Cornélio, ele era muito temente a Deus. Ele era piedoso, ele ajudava a sinagoga, ele orava, ele buscava a Deus. Era uma pessoa sincera, mas que não era do povo de Israel. Aí quer dizer, uma pessoa como Cornélio não tinha o direito de conhecer sobre Jesus? Claro que tinha. Uma pessoa como Cornélio tinha todo o direito de ouvir de Jesus, de receber o Evangelho. Então, Cornélio era uma pessoa sincera e Deus sabia disso. Só que o que é que os cristãos estavam fazendo? Mesmo tendo várias pessoas sinceras em vários lugares, o que é que os cristãos estavam fazendo?
eles discriminavam quem era estrangeiro. Eles discriminavam quem não era do povo de Israel. Eles só pregavam para quem era judeu. Então, o que foi que Deus fez? O que foi preciso Deus fazer para os cristãos entenderem que a missão deles era para todos? Vamos ver? Lençol. Olha aí o capítulo 10, do verso 9 em diante. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, que teve uma visão, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Foi que a voz disse a Pedro? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. O que é que vocês acham que Deus estava querendo dizer para Pedro? E ele também podia purificar as outras pessoas, não só aquelas que já estavam recebendo o evangelho. Em seguida, os homens chegaram para buscar Pedro, para pregar para o gentio. Era para Pedro entender que o lençol não representava comida, representava nações, pessoas, estrangeiros. Exatamente. Essa visão não era sobre comida, não era sobre alimentos, era sobre pessoas. Não era mais para Pedro achar que quem era estrangeiro era indigno de ouvir falar de Jesus. Era para ele entender que agora aquele evangelho era para ser pregado para todo mundo, para todas as pessoas. E aí, quando a gente lê o restante da história, Pedro entendeu o recado de Deus e ele foi pregar para Cornélio, que era um estrangeiro, que era um romano, que não era do povo de Deus, do povo de Israel. E aí Pedro foi pregar para Cornélio, e olha o que aconteceu no final da pregação de Pedro. Capítulo 10, vamos ver o verso 44 em diante. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez, foi só sobre os discípulos e as pessoas que estavam ali reunidas. Mas aqui, o Espírito Santo foi derramado também sobre as pessoas que eram gentias, que não eram do povo de Israel. Então aquilo foi uma prova que a graça de Deus alcança qualquer pessoa, Amém. em qualquer Amém. lugar. A graça de Deus alcançou Cornélio, a sua família e todos aqueles estrangeiros que estavam ali. E o Espírito Santo foi derramado naquele dia sobre os gentios. Então, olhe, verso 46. Pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E aí, depois disso, Pedro e os discípulos ali batizaram a família de Cornélio e todos aqueles gentios que estavam ali. Amém. Então, olha, o que foi que levou a igreja a sair da zona de conforto? O que foi que levou a igreja a sair da zona de conforto? Teve uma coisa bem ruim que aconteceu que levou a igreja a sair, a se espalhar. Foi a perseguição que levou a igreja a sair do seu lugar e pregar para os gentios. E depois essa visão de Pedro ajudou eles a entenderem isso. Agora, para terminar, que já está começando a ficar quente, vamos lá para o capítulo 1, Atos capítulo 1.
Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus aqui deixou um princípio muito importante para a gente prestar atenção sobre o lugar por onde a gente deve começar a pregar. Por onde é que a gente deve começar a pregar? O que é que vocês acham? Qual é o lugar ideal para a gente começar a pregar? Em casa, na família. E depois? Os vizinhos. E aí, vamos ver o que é que Jesus disse sobre isso. Qual é o melhor lugar para a gente começar a pregar e começar a testemunhar? Atos 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Deus disse aqui 3 lugares. Onde é que eles tinham que começar a pregar? Primeiro, onde eles estavam. Quais são os desafios de a gente começar a pregar onde a gente está? Quais são os principais desafios de a gente começar a pregar onde a gente está, onde a gente se encontra? Onde a gente está, todo mundo conhece a gente. E sabe que a gente não era o que é hoje. E muitos não acreditam que houve uma transformação na gente. Por isso que a gente continua sendo daquele jeito. Por isso que é tão difícil pregar para os familiares, porque os familiares veem a gente como a gente era. Não como a gente é e nem como a gente será. E aí quando você chega num grupo que não lhe conhece, aí você pode contar a sua história e conquistar a credibilidade. Para mim, a minha experiência mais difícil é isso. É que as pessoas que me conheceram antes acreditam que Deus está fazendo uma mudança em mim. É o mais difícil mesmo. Que elas têm a credibilidade em tanto conhecer e acreditar que a gente se transformou. É a experiência da gente, né? É mais fácil de fora acreditar. Exatamente. Então, olha, primeiro Jesus chamou os discípulos para pregarem em Jerusalém, naquela cidade ali. Só que eles levaram isso tão ao pé da letra que não queriam sair dali. Eles só queriam ficar ali pregando apenas em Jerusalém, apenas para os judeus, apenas para os conhecidos. Então nós vimos que tem alguns desafios, mas tem umas comodidades. Ficar apenas onde a gente está deixa a gente às vezes muito acomodado. Então, para isso que Jesus disse, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia. O que era a Judéia? Era a região onde ficava a cidade de Jerusalém. Ou seja, comece na sua rua, comece no seu bairro, na sua cidade. Depois vá ampliando, vá para a sua região. Depois vá para Samaria, vá para outras regiões. E depois vá até os confins da terra. Amém. Amém. Então, Deus chama a gente para pregar onde a gente está, mas se for preciso, que a gente pregue também em outros lugares, em outras regiões, aonde Deus mandar. Qual é a última lei dos desbravadores? E aonde Deus mandar. Ir aonde Deus mandar. Até eu já sei. Ele sempre cita, a última parte da lei dos desbravadores é ir aonde Deus mandar, seja perto ou seja longe. Então, irmãos, quem tiver com a lição, quero que vocês agora vamos ver o desafio da semana. Essa lição desse trimestre está vindo com um diferencial. Toda quinta-feira ela vem com um desafio interno e também um desafio externo. Olha, o desafio: identifique e faça uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, os quais a igreja não fez esforços para alcançar. Grupos de pessoas com necessidades especiais que a igreja ainda não alcançou. Se a igreja tem algum projeto de possibilidade, que é isso, de atender grupos específicos. É o Ministério das Possibilidades. Então, olha, foi o que eles disseram aqui. Que os testemunhos de Jeová, eles têm um ministério com surdos. Eles têm uma pregação especializada ali, toda preparada para alcançar a população que é surda.
Minha prima é. Isso é louvável. Os membros da igreja aprendem Libras para falar para essas pessoas com necessidades especiais. Então é para a gente identificar aqui em Dom Eliseu, e quem é de outras igrejas, identificar cada um em sua igreja, na sua comunidade, pessoas com necessidades especiais que a gente precisa alcançar. A igreja, a Congregação Cristã do Brasil também tem. Tem o ministério. Se tiver uma pessoa lá surda, tem uma pessoa para traduzir os louvores, a pregação, tudo que o pastor está falando para aquela pessoa. E eu acredito que esse informativo de hoje foi preparado justamente pensando nesse desafio da semana. Esse informativo falou aqui de um irmão que tem um ministério para cegos, para pessoas que são cegas. Então, isso aqui não é apenas para pessoas que têm deficiências. Vamos identificar pessoas que têm necessidades, que têm problemas que a gente precisa alcançar de alguma maneira. Vamos fazer uma lista dessas pessoas. E agora, a última parte, desafie-se. Comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. Ou seja, ore a Deus, peça a Deus uma oportunidade. Eu acho que os idosos, eu pensei nesse desafio e eu acho que os idosos, principalmente os idosos que não podem se locomover, não podem sair, como o pai de Assis aqui, como a avó de Fran. A Fran estava vindo para a igreja, inclusive no sábado, mas agora ela está com a avó dela, que é idosa, 90 e poucos anos, não pode sair. Então, a gente tem que fazer alguma coisa por esses idosos. Tem a mãe de Luciana, que é batizado, mas não pode vir à igreja. Tem mimosa, tem Uma mimosa também, os idosos, né? Amém? Então, foi o que nós aprendemos essa semana. Sair da zona de conforto. Sair onde a gente fica mais acomodado. Ir aonde Deus mandar. Atender as pessoas que nós vemos que estão com necessidades urgentes e que nós somos a luz, que nós somos o instrumento, as mãos de Deus aqui nesse mundo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa, pelas lições que o Senhor repete, que o Senhor fala com outras palavras, que o Senhor enfatiza para a gente prestar atenção, para nós atentarmos qual é a nossa missão. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a perceber, a ter um olhar sensível para as pessoas que precisam de nós ao nosso redor. Sim, Deus. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa. Para que além da pregação, nós possamos também ter esse ministério de assistência. Sim, Deus. É isso que transforma, é isso que toca o coração das pessoas. Sim, Deus. Nos ajuda, Senhor, aí aonde o Senhor mandar. Amém. Seja perto ou seja longe. Que nós possamos ter amor pelas pessoas. Sim, Deus. Ver nelas, Senhor, ver elas, Senhor, como pessoas salvas. Pessoas por quem o Senhor morreu. Verdade. Fica com essa igreja, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.